Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História do Nono Ano. Bom dia! Gente, nós vamos continuar trabalhando sobre o período da ditadura militar, ou que alguns chamam também do regime militar. Nós já vimos ao longo dos nossos estudos, em primeiro momento, o governo de Castelo Branco e depois Costa e Silva. Na aula de hoje nós vamos fazer a conclusão deste capítulo, trabalhando sobre o governo de Médici, o governo de Geisel e o governo de João Figueiredo. Com isso, nós terminamos os estudos sobre esse período da história do Brasil. Quando nós trabalhamos os nossos estudos sobre o governo de Médici, entendamos aqui que Médici governou o Brasil de 1969 até 1974. Gente, por muitos historiadores, Médici ele foi considerado o mais violento dos militares, no caso dos presidentes do regime militar ou da ditadura militar. Médici ele tinha alguns pontos estratégicos para que ele pudesse alavancar o seu governo. Em primeiro momento, ele criou o chamado milagre econômico. Foi um momento em que o PIB brasileiro, que é o Produto Interno Bruto, teve uma boa porcentagem, um bom aumento, que chegou a cerca de 11,2%. Observe, 11,2%. E isso, claro, agradou bastante o estilo de vida do Brasil, da elite brasileira, e com isso ele investiu dentro desse Produto Interno Bruto, houve um avanço na economia, foi um milagre econômico, foi um momento muito importante, onde houve um avanço na economia do país. Por exemplo, ele nesse período ele criou o INCRA, teve também criação além do INCRA, do PIS, teve o Mobral, que era um programa de alfabetização que houve no Brasil. Se construiu na época a Transamazônica, que era para fazer a ligação de norte a sul do país. Houve a construção da ponte Rio-Niterói. Então, houve um momento chamado milagre econômico. Pois bem, também no período de Médici, ele criou algumas frases, não é? Ele criou muita questão, era questão assim, de logotipos, era questão de frases efeitos. Por exemplo, uma frase efeito que era Brasil, ame-o ou deixe-o. Ou você amava o Brasil como ele se encontrava naquela época, ou você era convidado a deixar o país. Então, o Brasil ame ou deixe-o. Também, para África e Brasil, salva a seleção, porque ele também passou a investir muito na seleção brasileira. Ele chegou até mesmo a intervir na seleção brasileira, como a indicação do jogador Dadá Maravilha, como do técnico Zagallo. A Copa de 70 é um período também que vai haver atração a cores que na época não existia no Brasil ainda. Então é um momento em que Médici ele vai buscar se destacar na população brasileira desta forma, apoiando a seleção brasileira, que é uma propaganda muito forte, com a ideia do Brasil ame ou deixe-o, do Pra África e Brasil salve a seleção. Então ele vai se destacando dentro desse governo, só que daí, para manter esse milagre econômico, ele vai pegar empréstimos com o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e também com os Estados Unidos, cerca de 10 bilhões de dólares. E claro, o FMI cobra muitos juros, e com isso foi um grande problema, porque com esse empréstimo o Brasil começou a se endividar, começou a entrar em dívida. Então o milagre econômico que tinha dado certo começou agora a dar errado, e com isso o país começa a se endividar, volta a haver um aumento muito grande da inflação, o país começa a entrar em caos na saúde, na educação. Embora existisse o Mobral, que era o programa de alfabetização, mas já não correspondia àquilo que se esperava. Então o Brasil começa a entrar em recessão quando surge o governo de Ernesto Geisel em 1974. Ele vai de 1974 até 1979, já pega o Brasil nesse período de recessão, vai ter uma dívida muito grande. Quando ele começa a governar o Brasil, ele vai criar a lei Falcão, que vai proibir as eleições
as propagandas em redes, não é? Que pudesse alimentar as eleições. Ele vai também, no seu governo, começar a haver a abertura, mesmo de uma forma discreta, mas já uma abertura para aquilo que seria o fim do período do regime ou ditadura militar. Ele vai estabelecer eleições indiretas para a questão dos estados. Ele vai propor também um aumento do mandato de presidente para 6 anos, e esse aumento vai acontecer agora 6 anos sem reeleição. E também tem uma proposta de 30% dos cargos do Senado serem determinados por questões de assembleias estaduais. Então ele vai, no seu governo, vai governar até o ano de 1979, e quando chega a 79 surge o último presidente do período do regime ou ditadura militar, que foi João Figueiredo, que foi de 1979 até 1985. E João Figueiredo é o último dos presidentes do período do regime ou da ditadura militar. Vai se destacar com a lei de anistia, que era o perdão para os políticos que estavam exilados, que estavam fora do Brasil. Então vai haver a lei da anistia. Esses políticos, eles podem retornar ao Brasil, eles retornam ao Brasil a partir desta lei. Vai surgir também a ideia do pluripartidarismo, porque vocês lembram que só existiam 2 partidos, né? Que era a Arena e o MDB. Então, com ele, vai surgir o pluripartidarismo, vai surgir aqui o PT, vai surgir o PCdoB. Então, aumenta os partidos, não é? Aí tem PSD, vários partidos vão surgindo. O PCB também vai surgindo. Após tudo isso, vai surgir esses partidos, com destaque muito grande para o PT, o PCdoB, tá certo? Então vão surgindo esses vários partidos, que é o que nós chamamos de pluripartidarismo. Então tudo isso no governo de João Figueiredo. Também vai vir a ideia das diretas já, que é um movimento que as pessoas vão para as ruas pedir direito de haver eleições diretas, que as pessoas possam eleger os seus presidentes. Então é chamadas diretas já, que é o movimento das pessoas que vão para as ruas pedir o direito de voto, que elas possam eleger os seus presidentes, governadores, que possam eleger os políticos do Brasil. Nesse período das diretas já, vamos poder destacar aqui 2 pessoas, tanto pessoas de esquerda quanto pessoas de direita. Pessoas ligadas aos partidos de esquerda e pessoas ligadas aos partidos de direita. Aí nós podemos destacar aqui Fernando Henrique Cardoso, que mais tarde tornou-se presidente da República do Brasil. Também Luiz Inácio Lula da Silva, que também mais tarde tornou-se presidente da República do Brasil. Todos eles envolvidos com as questões das diretas já, pedindo, não é, o direito das pessoas irem às urnas, elegerem seus presidentes, o direito à votação. Pois bem, ainda marca esse finalzinho do governo de João Figueiredo, quando em 1985, ainda de forma indireta, vai haver a disputa pela presidência entre Paulo Maluf e Tancredo Neves. Tancredo, ele foi eleito, ainda de forma ainda indireta, tá certo? E com isso, Tancredo, ele vai se tornar presidente da República do Brasil, porém não chegou a assumir, porque antes de assumir, ele foi internado. Ele faleceu de câncer e infecção hospitalar, e com a morte dele, em 21 de abril de 1985, quem passou a ter direito a assumir o Brasil foi José Sarney, que era civil, não era militar. Então, como civil, ele tornou-se o primeiro presidente civil após esse período muito grande dos militares no poder. E daí Sarney tornou-se o primeiro presidente civil. E nós vamos estudar nas próximas aulas já um governo do Brasil, só que um governo civil, tá certo? Gente, por hoje vamos terminando a nossa aula por aqui. Com relação ao governo civil, vamos estudar um pouco mais à frente, nas próximas aulas. Eu peço a vocês que, enquanto nós não estudamos os outros presidentes nas próximas aulas que se aproximam do Brasil, presidentes civis, vamos fazer hoje a conclusão com o exercício, para que a gente possa avançar na nossa matéria de História. Então coloquem aí na página 275,
e 276. Tem 7 questões para vocês responderem. E depois tem aquelas questões de vestibular e Enem também. Aí vocês respondam, tá? As questões de vestibular e Enem, vestibular e Enem, tá? Vai da página 278 até a página 281. E daí nós fazemos o fechamento deste capítulo, tá, pessoal? No mais, gente, vamos finalizando a nossa aula por aqui, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.